Então imagina que o seu cérebro é um telefone e as suas crenças são os aplicativos desses telefones. Você não consegue fazer nada além do que cada aplicativo foi programado para fazer. Programa Graça e Saber, com André Vencer. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Graça e Saber. Se você quer crescer, fortalecer a sua mente e edificar o seu espírito, você está no lugar certo. Meu nome é André Vencer e nesta semana nós vamos falar sobre crenças limitantes. Você sabe o que é uma crença limitante? Você já ouviu falar desse termo muito utilizado hoje, principalmente por quem trabalha nessa área de desenvolvimento pessoal? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir como essas crenças estão regendo toda a sua vida e como você consegue identificar as crenças limitantes que têm impedido você de alcançar resultados melhores. Pois bem, na semana passada nós falamos sobre mentalidade e nesta semana nós vamos falar justamente sobre essas crenças limitantes de forma geral. Então, a playlist dessa semana, lembra? Cada semana nós vamos tratar de um tema e serão 5 aulas a respeito daquele tema, tudo baseado na palavra de Deus. Então, nessa semana nós vamos falar de crenças limitantes e na primeira aula, que é a aula de hoje, nós vamos aprender a identificar essas crenças, porque você só começa a fazer uma mudança a partir do momento em que você sabe o que precisa ser mudado. Ninguém muda o que não sabe. Então hoje você vai identificar quais são essas crenças que estão impedindo você de alcançar o seu resultado e de colocar para fora a sua melhor versão. Lembrando que esses vídeos que eu faço aqui não tem o intuito de substituir a ajuda de um profissional. Não é isso. É apenas para trazer clareza a respeito de determinado tema e, claro, embasado na palavra de Deus. Daí o nome, Graça e Saber. A graça que vem de Deus e a sabedoria é o conhecimento que Deus nos dá por meio da inteligência e do estudo, tanto da palavra quanto de outros assuntos técnicos científicos. Então, como você já sabe, eu tenho aqui a minha estrutura para que eu possa te dar uma aula mais organizada e por isso que de vez em quando eu olho para baixo aqui, porque o meu computador está aqui na frente. Mas nada que vai atrapalhar o seu aprendizado. E quando você vai estudar, o que você leva? No mínimo, o material para anotação, papel e caneta, e no nosso caso também a palavra de Deus. Seja sempre munido da palavra de Deus. Então vamos continuar aqui. Você já se pegou tendo pensamentos esquisitos, pensamentos negativos? Na semana passada nós falamos a respeito de pensamentos negativos. Mas você já se imaginou, já se pegou pensando assim, ó, isso é para mim, eu não sou bom o suficiente, eu não sei falar em público, é só para os outros que dá certo, para mim nunca dá certo, eu nasci para sofrer, Deus quer que a vida seja assim mesmo, e você sempre vai tendo esses pensamentos ruins. Então, esses pensamentos, eles são reflexos das suas crenças. E o que seria crença? Nós temos dois termos, nós temos as crenças religiosas e temos as crenças mentais. E nós vamos falar de crenças mentais, que é o programa, o software que rege a sua mente. O celular não tem lá os aplicativos para você conseguir trabalhar? Cada aplicativo que você escolhe ali no seu telefone, ele tem uma função. Então imagina que o seu cérebro é um telefone e as suas crenças são os aplicativos desses telefones. Você não consegue fazer nada além do que cada aplicativo foi programado para fazer. Da mesma forma, você não consegue ir além da sua crença. E como que essas crenças são instauradas? A todos os momentos nós somos bombardeados por informações, seja pelos pais, pelos tios, pelos colegas de trabalho, colegas de escola. Então, crença é toda a programação neural que foi inserida em você, principalmente dos seus 0 aos 12 anos de idade. Então, boa parte daquilo que você acredita ser
hoje e você acredita ter a capacidade de fazer hoje, foi programado em você nessa janela da sua idade, da sua infância. Então, ali na sua infância, você acabou escolhendo não, né? Outras pessoas acabaram colocando na sua cabeça, por exemplo, o time de futebol que você iria torcer, a religião que você iria seguir, a sua crença de capacidade, até o quanto você consegue fazer. Então, naquelas famílias onde os pais criticam muito as crianças, ela tem uma crença de capacidade inferior. Ela se sente menor do que as outras pessoas. Já aconteceu talvez com você de ser oferecido uma oportunidade e você ficar com medo? Por achar que você não é capaz de exercer aquela função, mesmo que você tenha estudado muito para aquilo? Então, isso é uma crença de incapacidade. Outra coisa, já aconteceu também com você ou com alguém que você conhece de ganhar dinheiro, por exemplo. Fez um negócio legal, fez uma oportunidade bacana e ganhou um dinheiro acima do normal, do que você normalmente ganha. E o que aconteceu? Você ou talvez alguém que você conheça acabou perdendo esse dinheiro e voltou no patamar que era antes? Assim como acontece muitas vezes com ganhadores de loterias por aí, que não tinham nada. Aí ganha milhões da noite para o dia e em pouco tempo essa pessoa ela volta a ser pobre ou ainda pior, ela volta a ser endividada, porque ela não estava preparada mentalmente para poder receber aquela quantidade de dinheiro. Ele ganhou de uma hora para outra, não foi conquistado. Por isso que é importante você viver o processo. Porque o processo ele vai ajudando a moldar novas crenças na sua mente. O fato das crenças ter sido programado na sua infância não significa que elas vão durar para sempre, a não ser que você não tenha conhecimento de como mudar. Então, nesta semana, nós vamos ter este conhecimento de como você consegue mudar suas crenças em relação a, por exemplo, a dinheiro, relacionamentos, capacidade. Um outro exemplo, se você tem uma crença que você não é bom em falar em público, você não pode exercer cargo de liderança, por exemplo. Porque todo líder, ele precisa falar em público, ele precisa ser um pouco mais incisivo em determinado momento, mas isso é um estudo mais à frente. Então, as crenças, elas vão surgindo das suas experiências, das músicas que você ouve, dos programas que você vê, dos livros que você lê, das pessoas que você conversa, do ambiente que você frequenta. Tudo isso vai moldando a sua crença. E como eu disse anteriormente, você não consegue passar aquilo que a sua crença permite. As nossas crenças, elas funcionam como um termostato no condicionador de ar. Quando você pega o controle do condicionador de ar e liga e coloca lá 22 graus, por exemplo, o ambiente está quente. E o condicionador de ar, ele vai condicionando o ar que está fora e vai resfriando o ambiente. Aí quando ele chega em 22, normalmente ele para. Se o ambiente ficar muito frio e ficar 21 graus, por exemplo, ele volta para o 22. Se o ambiente começar a ficar muito quente, for para 23, 24 graus, ele aciona o termostato novamente e volta para o 22. Então, como que você vai mudar o termostato do seu condicionador de ar? Nesse exemplo é simples, você pega o controle, diminui ou aumenta a temperatura de acordo com aquilo que você quer naquele momento. Porém, com as nossas crenças, não é tão simples assim. Quem dera fosse tão simples assim. Por isso que existem vários programas de treinamentos, especialistas na área como coach, psicanalistas, psicólogos, pessoas da área do desenvolvimento pessoal que estudam justamente a mentalidade humana e crenças fortalecedoras e crenças limitantes. E qual que é a diferença? Como o nome diz, as crenças limitantes, elas vão te limitar os seus resultados, enquanto as crenças fortalecedoras são as crenças que vão te ajudar a alcançar um resultado melhor ou aquilo que nós conhecemos como sucesso. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. No caso das crenças limitantes, elas vão te impedir de se desenvolver. Lembra? Pessoas que têm crenças limitantes, elas se acham inferiores, se acham incapazes de realizar, mesmo tendo habilidade para fazer.
elas têm medo de se expor por medo do julgamento. Elas até gostariam de ganhar mais dinheiro no trabalho, mas às vezes ela tem a crença de que dinheiro é algo ruim. Afinal de contas, foi disseminado aí na nossa cultura que todo rico é arrogante, que para ser humilde tem que ser pobre. Essas são crenças limitantes que impedem a nossa prosperidade, por exemplo. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, o Senhor, Ele fala que Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Cristo, né, ontem foi domingo de Páscoa, o evento mais importante para o cristianismo, para a história do cristianismo, onde Cristo ressuscitou. Então Cristo ele veio e morreu por nós na cruz e ressuscitou para que nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação. Então todas as coisas que Deus tem planejado para nós são coisas boas. Se você ainda não viu a série que nós fizemos a respeito de mentalidade, depois que você ver esse vídeo, você pode clicar aqui no card que você vai ser encaminhado para essa playlist de 5 vídeos curtos, onde você vai aprender mais sobre mentalidade, que tem tudo a ver com o assunto que nós estamos falando aqui. Lembrando que cada semana, cada assunto vai complementar o assunto anterior. Então vamos continuar aqui. A Bíblia, ela vai dizer algo muito importante para nós no que tange as nossas crenças. Então, você sabe, pega aí a sua Bíblia, abra lá em Filipenses, lá no Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4 e no versículo 13. Muita gente pensa que essa passagem é um salmo. Não é. Está em Filipenses, que diz assim, ó. Aqui no contexto, Paulo ele está falando que ele se alegra a todos os momentos, tendo muito ou tendo pouco, ele se alegra porque ele sabe que Deus que cuida dele. Aí nesse ponto ele vai falar assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ele está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu te pergunto, se você tudo pode naquele que te fortalece, por que tem coisas que ainda impedem o seu crescimento? Simples, nós vivemos em uma batalha espiritual 24 horas por dia. Então, de um lado, o espírito está lutando, de outro lado também a nossa carne está lutando, e ainda aqui à nossa volta tem os anjos de Deus e os espíritos malignos lutando. É 24 horas de batalha. Você acreditando ou não, isso está acontecendo neste exato momento. E é claro que Deus quer que nós prosperemos, porque como que você pode ajudar uma pessoa necessitada? Você tendo mais do que ela. Porque se você for tão necessitado quanto a outra pessoa, como que vocês vão se ajudar? Então você precisa fortalecer as suas crenças, você precisa crer que o Senhor Jesus, que Deus, Ele nos criou para o melhor. É claro que nós vamos passar por momentos de adversidades aqui na Terra. É fato. Ninguém está isento de passar qualquer tipo de tribulação, como a gente costuma dizer na igreja. Mas cada uma das provas, cada um dos desertos ou vales, é um processo. E são esses processos que nos fortalecem, que nos ajudam a crescer, a se desenvolver, para poder ajudar outras pessoas também. Lembra, tudo que nós fazemos aqui na Terra não pode ser para o nosso bel prazer simplesmente, para o nosso próprio prazer, mas sim para ajudar o próximo. Jesus Cristo ele deixou muito claro, amai-vos uns aos outros e amai o próximo como a ti mesmo. Então como que você vai amar o próximo se você muitas vezes tem aquela crença limitante de que você é inferior, de que você não merece? Então Deus ele já deixou escrito aqui, né, usando Paulo, e Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então essa não é apenas uma frase bonita, né? Uma frase motivacional. É linda a frase, mas não é só isso. Ela é a chave, ela é uma chave espiritual. Então a partir do momento que você crê de fato que tudo você pode naquele que te fortalece, que é o Senhor Jesus Cristo, você não vai se sentir mais inferior. E sim, você vai entender o amor de Jesus na sua vida e vai começar a colocar
em prática. Lembrando que quando Paulo escreveu essa carta, ele enfrentava prisão, perseguição, apedrejamento, calúnia e tantas outras coisas que ele passava. E mesmo assim ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Continuando. Agora pensa comigo. Qual área da sua vida está travada neste momento? É área profissional? É financeira? É relacionamento com seus pais, com seu cônjuge? Ou é área espiritual, o seu relacionamento com Deus? O que está travado? Sabia que as pessoas que têm problema com Deus, de acreditar, de falar que Deus é injusto ou qualquer outra coisa, pessoas que têm qualquer tipo de problema com Deus, normalmente, não são todos, mas normalmente tem problema com o pai também, com a figura paterna. Claro que é um assunto muito complexo da gente falar aqui, depois você pesquisa aí a respeito, não precisa só acreditar naquilo que eu estou falando. Pesquise, inclusive eu incentivo que você faça isso. Não tome como verdade absoluta aquilo que eu falo. Eu não sou dono da verdade, mas compara aquilo que eu estou falando com a palavra de Deus e com suas pesquisas e deixe que o Espírito Santo fale no seu coração. Então, qual área da sua vida você está travado? Normalmente, nessa área aí que você está travado, você tem um pensamento negativo a respeito disso. Lembra, o pensamento negativo é um reflexo da sua crença. Todo pensamento negativo é reflexo da sua crença. Então, para por um instante e pensa. Analisa, melhor dizendo, qual é o pensamento recorrente que você tem na sua vida? É que você é feio? É que ninguém gosta de você? É que você é burro? Já reparou que tem gente que fala que é burro? Vou te dar um conselho logo de cara aqui. Nunca, em hipótese alguma, use palavras negativas ao seu próprio respeito. Já viu aquelas pessoas que erram alguma coisa e começam a falar que burro que eu sou, que idiota que eu sou, que eu não consigo fazer nada direito? Ei, para com isso. Todas as vezes que você fala isso, você está fortalecendo uma crença limitante. E, inclusive, as técnicas para você reprogramar uma crença são duas, basicamente. Forte impacto emocional e repetição. Forte impacto emocional e repetição. A repetição é lenta, mas eficaz. O forte impacto emocional, às vezes, é por meio de um trauma ou por meio de algum profissional da área te ajudando nesse momento. E como eu disse, tem pessoas que pensam assim, que ela não é inteligente o suficiente, que nunca vai prosperar porque nasceu de família simples ou pobre. Eu nasci assim mesmo, para mim nada dá certo. Crença limitante, outra crença limitante. Essa daqui, o inimigo de nossas almas usa com frequência contra nós. É querer nos fazer acreditar que nós não somos dignos do amor de Deus. E de fato, nós não somos dignos. Porém, a graça de Deus é infinita. A misericórdia de Deus é infinita. Deus é amor em sua essência. A gente pode falar, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Sim, mas primeiro ele é amor. Então Deus, ele ama. Ele nos ama. Então por que ter esses pensamentos ruins? Qual o motivo? Então nós precisamos buscar mais a face de Deus para poder mudar essas crenças. Então esses pensamentos, que eu acabei de citar, eles são mentiras que parecem verdade. Porque você fala assim, André, eu sou ruim de matemática, quer ver? Aí você vai tentar fazer um cálculo aí, ó. Não falei que eu era ruim? Mas isso você consegue resolver como? Estudando e aplicando. Repetição, lembra? Treino e prática. Treino e prática. Você muda. Claro que tem algumas crenças que são mais profundas, que aí só com a ajuda mesmo de um terapeuta, algum profissional dessa área, para te orientar da maneira mais eficaz possível. Então, continuando. A Bíblia, ela nos chama a renovar a nossa mente. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2,
ele nos convida a renovar a nossa mente. Já foi falado já em outros vídeos, não vou aprofundar nesse assunto aqui. Então nós temos que renovar a nossa mente para renovar as nossas crenças. E não se engane, a batalha interna é enquanto você viver. Então todos os dias nós temos que buscar o renovo. Alguns outros exemplos práticos de crenças limitantes e como combatê-los. Então, se você, porventura, você pensa assim, eu não sou capaz. Então, tem uma frase que você pode repetir como antítese a essa frase, eu não sou capaz. Se você quiser acompanhando e anotando, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você pensa que eu não sou capaz, já tem um versículo para contrapor, que é tudo posso naquele que me fortalece. Outra frase, não mereço ser feliz. Já viu aquelas pessoas que acreditam que não merecem ser feliz? Talvez porque não teve o amor dos pais, ou talvez porque fez alguma coisa que fica se martirizando por causa disso. Mas a verdade é o seguinte, Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito. Jeremias 29, 11. Você acha que você não merece ser feliz, mas Deus, ele só tem pensamentos de paz ao meu e ao seu respeito. Jeremias 29, 11. Outra coisa, eu nunca vou conseguir mudar. Eu tenho tanta vontade de ser assim, de ser uma pessoa melhor, uma pessoa com mais empatia, que ajuda os outros, mas eu não consigo mudar. Então lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então como que você não consegue mudar se a partir do momento que você está em Cristo Jesus, você se torna uma nova criatura? O que mais tem dentro da igreja, por exemplo, são pessoas que tinham uma vida errada, uma vida de pecado e mudaram. Mas não pela sua própria vontade, não pela força do seu braço, mas pela graça e misericórdia de Deus e pelo poder do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Então a igreja está cheio de ex ali, entendeu? Ex-meretrizes, ex-ladrões, ex-assassinos. É claro que tem joio também, mas não é o caso de hoje. Então a maior prova de que você consegue mudar em Cristo Jesus são os membros das igrejas, aqueles que tiveram a vida transformada de fato pelo Evangelho, não aqueles que estão fingindo que são servos de Deus. Então essas trocas mentais, elas são muito poderosas. Claro que não é da noite para o dia, assim como na academia, você não chega lá em um dia, se mata de treinar e no outro dia já está com shape, né, que você gostaria. Não é assim. Tudo tem um processo e o seu tempo determinado, conforme Eclesiastes capítulo 3 vai dizer. Então não é mágica, né? É uma transformação através das verdades bíblicas. E eu volto a dizer, pedir ajuda especializada não é sinal de fraqueza. Porque tem gente que pensa assim, eu não vou no psicólogo não, que é coisa de, com perdão da palavra, é coisa de doido, é coisa de gente depressiva, é coisa de gente ansiosa. Se você precisa de ajuda, não fica com vergonha, vai atrás de um profissional, procura ajuda especializada. Imagine que você está tomando banho no mar, ou na piscina, ou no lago que seja, e você começa a se afogar. Por mais que você saiba nadar, deu uma cãibra ali, e você começou a se afogar. Você vai ter vergonha de gritar por socorro? Sabendo que tem um guarda-vida ali, tem pessoas em volta? Ou você vai pensar, não, vou ficar aqui quietinho, porque se eu gritar, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu pedir ajuda, o que as pessoas vão falar de mim? Não, vou ficar quietinho aqui. Aí vai e dá o fim à própria vida. Então, a partir de hoje, você sabe que existe, caso você ainda não conhecia, você sabe que existem essas crenças limitantes que têm impedido o seu crescimento. E na medida que você vai quebrando cada uma delas, você vai passando para um nível diferente. E é por isso que no final de cada vídeo eu falo, te vejo no próximo nível. Porque cada vídeo aqui desse canal, ele vai te ajudar a quebrar uma crença. Uma crença limitante e te trazer crenças fortalecedoras para você conseguir se desenvolver como pessoas para ajudar outras pessoas também. Então esse é o propósito maior desse canal. Claro, levar a palavra de Deus, mas te ajudar de forma prática, não apenas ficar no campo da teoria. Show? Continuando.
Então aqui eu passei os exemplos práticos para você, como você consegue estar mudando por meio de repetição, principalmente, né, trazendo verdades bíblicas para contrapor esses pensamentos negativos. Todas as vezes que você tiver um pensamento negativo, imediatamente imagina e fala, se você puder verbalizar, fala cancelado, cancelado, e coloca um pensamento novo no lugar. Então eu vou passar um exercício para você agora. O que você vai fazer? Você vai escrever 5 crenças que você acredita que estão te impedindo no papel. Pega aí papel e caneta e escreva 5 crenças que você acha que estão te impedindo. Por exemplo, dinheiro é sujo. Aí você escreve. Eu não sou capaz. Eu sou feio. Vai escrever 5. Depois que você escreveu essas 5, na frente dela, você vai escrever o contraponto dessa. Exemplo, dinheiro é sujo. Aí você coloca na frente. Dinheiro é apenas uma ferramenta, que é uma bênção de Deus na minha vida, para eu poder sustentar a minha família e ajudar o próximo. Então você já reparou que de dinheiro é sujo para dinheiro é uma ferramenta, uma bênção de Deus na minha vida? Você não deve amar ao dinheiro, mas ele é uma ferramenta na sua vida. Outra, eu não sou capaz. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou capaz sim, porque Deus me criou com essa capacidade. Eu posso fazer a partir do momento que eu me esforço. Então você vai colocar crenças fortalecedoras à frente dessas crenças limitantes. E todo dia você vai ler as crenças fortalecedoras. E todas as vezes que você tiver um pensamento ruim, você volta na crença fortalecedora e com o tempo isso vai mudar a sua mentalidade, o seu comportamento e os seus resultados. Então, se você sentiu que esse vídeo falou com você, que foi importante para você, eu peço que você compartilhe com outras pessoas que também precisam aprender a respeito deste tema tão importante, principalmente no contexto atual. Então, se você quiser compartilhar também, escreve aqui nos comentários qual é a crença que você sabe que você precisa mudar para ontem, que já era para ter mudado. Escreve aí, eu vou responder na medida do possível, vou te ajudar a mudar essa crença, ou pelo menos a identificar essa crença. Então compartilha, não seja egoísta, compartilha com quem você sabe que precisa. Muito obrigado aqui pela tua presença, por ter assistido o vídeo até o final. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal. Que Deus possa te abençoar poderosamente e nos vemos no próximo nível. Programa Graça e Saber, com André Vencer.